Você vai assistir a técnica Comece pelo Fim. Essa técnica apresenta um modelo de aula que deve começar pelo objetivo que o professor quer atingir ao final da aula. Ou seja, começo pelo fim, pois planejo primeiro o que quero que os meus alunos tenham aprendido ao final dessa aula. Portanto, é importante ter um objetivo bem definido para estabelecer qual a meta de cada aula e ter clareza de como poderei fazer a verificação do aprendizado dos meus alunos. Nessa cena, você vai ver como a coordenadora pedagógica, em reunião com seus professores, propõe essa nova estrutura de planejamento. Será que quando você está planejando as suas aulas, você não está pensando primeiro nas atividades antes de pensar nos objetivos? Né? Porque se você começa pensando pelo objetivo, né, que você tem para desenvolver as habilidades que estão lá nos descritores da prova, mais os objetivos que a gente tem no nosso PPP, né? Será que você não tinha mais sucesso aí, a conseguir atingir na totalidade das habilidades, né? Então, a gente precisa pensar. Já que você trouxe isso, eu tinha pensado aqui também, eu preparei um instrumento aqui pra gente pensar um pouco na organização do planejamento. A gente ia retomar isso em outro momento, mas já que surgiu a demanda, a gente já começa a trabalhar aqui, tá bom? Essa tabela aqui é para organizar o planejamento, tá? Ela é baseada naquela técnica Comece pelo Fim, do livro do Lemon, tá? Lembra, tá? Então a gente já passou um pouco essa técnica, agora a gente vai se aprofundar e vai colocar aqui em prática na organização do planejamento. Como é que eu começo? Primeiro eu penso no objetivo. Primeira coisa que eu penso, né? Qual que é o objetivo da aula? O que eu quero que os alunos saibam? O que eles vão ser capazes de fazer ao final da aula? Mas para eu saber o que eles vão saber no final da aula, qual o seu objetivo foi alcançado, em seguida eu já tenho que pensar numa avaliação, né? Num instrumento para avaliar, para eu saber se eles atingiram o objetivo ou não. Aí eu vou pensar em que atividades eu vou preparar para que o objetivo seja alcançado, certo? Vamos supor que seus alunos, você quer que seus alunos, num texto, ele identifique o tema do texto. O objetivo é identificar o tema do texto. Como é que você faria? Eu posso dar um texto, oferecer um texto e lançar uma questão. O texto trata de quê? Fazendo com que eles me digam o tema principal daquele texto. Sim, e essa questão a ser respondida, ela pode ser respondida de diversas formas. Pode ser oralmente, pode ser com questões de múltipla escolha, pode ser de maneira descritiva. Então eu penso no objetivo, em seguida eu penso que atividade deveria ser a balizadora para verificar se esse objetivo foi atingido. Exatamente. E depois eu penso em como as demais atividades serão desenvolvidas na aula. É interessante, Malu, eu não havia pensado dessa maneira antes, não. Porque normalmente eu planejo a minha aula seguindo a sequência de atividades proposta pelo livro didático. Por isso que eu estou propondo aqui uma organização do planejamento, né? E que a gente retome lá, visitemos lá as técnicas de leitura que é proposta no livro também. Certo? Essas técnicas de leitura, elas vão ajudar vocês a atingir os objetivos que são desejados aí, que estão lá nos descritores da Prova Brasil, tá certo? Então vamos tentar, vamos colocar em prática agora? Então a gente começando pelo objetivo da aula, a avaliação, aí vem a atividade, ok? Então tá bom. Tá.